dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos tratar da emenda à petição inicial. Trata-se de mais um vídeo revisto e atualizado, porque eu já tinha postado anteriormente um vídeo que tratava da emenda da petição inicial, do indeferimento da petição inicial e da rejeição liminar do pedido. Então agora eu vou substituir o vídeo anterior por 3 novos vídeos, tá? Revistos e atualizados. Lembrando que eu tenho disponível no site tutorialdodireito.com um curso completo sobre petição inicial, em que nós vemos todos os requisitos da petição inicial e atrelando teoria com prática. Espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Neste vídeo nós vamos ver, ainda que brevemente, a emenda da petição inicial. Tá? Então, sem mais delongas, vamos aqui ver o que diz o Código de Processo Civil no seu artigo 321. Diz o Código de 2015, o Código em vigor, né? O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, 319 e 320 não custa mostrar, deixa eu colocar aqui para vocês. Vejam. 319 trata dos requisitos da petição inicial, né? E o artigo 320 fala dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, diz o 321 que se a inicial não preencher os requisitos do 319 e 320, ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, lembrando que são 15 dias úteis, né, a emende ou a complete, indicando com precisão, essa é a grande novidade, essa é a grande sacada do novo Código, que acabou trazendo para a letra da lei uma recomendação doutrinária e até jurisprudencial. Alguns tribunais já estavam decidindo nesse sentido, né, essa obrigação que o magistrado teria de indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Porque eu vou já mostrar para vocês a redação do Código Revogado. Eu vi muito isso na vigência do Código 73. Do juiz intimar o autor simplesmente dizendo: intime seu autor para emendar a inicial. E aí? O que tem que ser emendado? Eu já tive colegas que me procuraram na vigência do Código Revogado me mostrando petições iniciais. Olha, trabalha essa petição aqui. Aí eu lia, tá, o que tem? Qual é o erro que tem nela? Muitas vezes eu não via erro nenhum. Olha, eu não vi erro nenhum. Por quê? Não, porque está aqui, ó, o juiz despachou determinando que houvesse a emenda inicial. Mas não diz o que tem que emendar. Então veja que isso complica muito a possibilidade, dificulta muito a possibilidade de haver a emenda, né? Se houve um equívoco na elaboração inicial, eu quero crer que esse equívoco não aconteceu de forma propositada. Então, de repente, a parte nem viu, ou através do seu advogado, realmente vai haver condições. E pode acontecer também de a inicial não ter defeito a ser corrigido. Isso acontece, né? Então, agora, já recomendava a doutrina que isso acontecesse antes, mas agora não tem para onde correr. Está aqui o 321 determinando que quando o juiz determinar a emenda inicial, ele tem que indicar com precisão o que deve ser corrigido ou complementado, né? O parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, ou seja, se não emendar, se não complementar no prazo, né, aí sim o juiz indeferirá a petição inicial. Vejam que no Código Revogado era bem diferente. Ó. Revogado, artigo 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos, né, dos revogados 282 e 283, que equivalem hoje ao 319 e 320, ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 dias. Então veja que o prazo era menor. O prazo era menor e ele nem era em dias úteis, né? E o parágrafo único dizia que se o autor não cumprir, aí sim o juiz vai indeferir. Então havia esse pensamento equivocado de que poderia ser simplesmente dizer para emendar a inicial sem dizer o que tinha que corrigir. Então agora o novo código, atento a essa ideia de processo cooperativo, aqui tem muito a ver com a ideia também de contraditório efetivo, né, de que fala o novo Código de Processo Civil. Aqui tem muito a ver com a ideia de prevalência do julgamento do mérito, né, conforme a gente vai ver em seguida. Então, vamos em frente. Veja, já dizia a doutrina, mesmo na vigência do Código Revogado, que a possibilidade de emenda inicial é um direito do autor.
Então, agora não tem nem como afirmar outra coisa. Vejam a observação que faz Daniel Bragel Veiga. Vou mostrar a capa do livro para vocês. Vou mostrar o do Didier para vocês também, mas a obra mencionada é essa aqui. Comentários ao Código de Processo Civil, é o volume 2. Eles comentam aqui os artigos 318 e 858 da parte especial, né, do Código de Processo Civil, novo código. A obra é coordenada por Cássio Scarpinella Bueno. Mas nessa parte, quem redige é Daniel Bragel Veiga. Então ele diz, na página 44, a emenda da petição inicial é direito subjetivo do autor. Isso a doutrina já dizia mesmo na vigência do Código Revogado. Somente após o juiz indicar o que deve ser emendado ou complementado na inicial e transcorrido o prazo de 15 dias, que antes era 10, né, e nem era dias úteis, sem o cumprimento da providência que cabia ao autor, é que a inicial pode ser indeferida. Então veja que a inicial não deve ser indeferida antes de ser dada essa possibilidade. Claro, desde que seja um vício sanável. Tem vícios que não são sanáveis, uma ilegitimidade de parte, por exemplo. Dificilmente vai poder ser sanado, mas sendo o vício sanável, tem que se dar essa oportunidade para o autor emendar a inicial. Emendar ou complementar, apresentando, por exemplo, um documento indispensável da postura da ação que não foi anexado à inicial. Observação importante. Aquela ideia que eu dizia a vocês com relação ao processo cooperativo, com relação à prevalência do julgamento de mérito. Os artigos 6º e 317 têm tudo a ver com essa ideia. Né? Olha aqui dos artigos 6º, Código de Processo Civil. Todos os sujeitos do processo, claro, está incluindo o juiz aqui também, devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva. Então, é essa ideia de processo cooperativo. Né? O juiz tem que cooperar. Se ele entende que a inicial não foi feita a contento, ele manda emendar e dizendo exatamente o que precisa ser corrigido, tá? Ou complementado. E o 317 traz mais essa ideia da prevalência do julgamento de mérito, que também é tratado aqui no 6º. Né? Então, antes de proferir decisão sem resolução de mérito, ou seja, antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, o juiz deverá, vejam que é uma obrigação, deverá conceder à parte, no caso aí ao autor, né, que estamos falando de emenda inicial, oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Se bem que essa oportunidade poderia ser dada ao réu também, se ele porventura apresentar uma reconvenção, que é um contra-ataque. Né? Essa informação vai ser útil para vocês daqui a pouco. Vocês vão ver por que já já. Então, vamos em frente. E após a contestação, será que poderia haver emenda inicial? Vejam o que diz Fred de Jejundra. Aí sim, aquela obra que vocês viram anteriormente. Que, aliás, estão na hora de eu comprar uma obra mais recente. Né? Se bem que essa está de acordo com o novo Código de Processo Civil, mas é a 17ª edição, é de 2015. Então, está realmente na hora. Eu vou esperar sair a edição 2019 para dar uma atualizada na minha bibliografia. Mas vamos à observação do Didier, na página 557. É possível ainda a emenda da inicial mesmo após a contestação. Agora veja, desde que não enseje modificação do pedido ou da causa de pedir, sem consentimento do réu. Até separei os dispositivos do Código de Processo Civil para explicar melhor isso para vocês. Quando então não seria emenda, mas alteração ou aditamento da petição inicial. Se não for emendada, a petição impôs-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Então veja, por que o Didier faz essa ressalva? Poderia ser feita a emenda depois da contestação, desde que não importe a modificação do pedido ou da causa de pedir. Às vezes é um vício simples, é uma besteira. Pode ser que, por exemplo, que não foi indicado o valor à causa, e a indicação do valor à causa não modifica a competência, por exemplo, não traga nenhuma consequência maior. Então, por que não emendá-la? Por que não aproveitar esse ato processual? Por que não atentar para a prevalência do julgamento de mérito? Né? Então, veja, a simples indicação do valor da causa, uma simples apresentação de uma procuração, por exemplo, isso não traz modificação nenhuma do pedido ou da causa de pedir. Ou a apresentação de algum documento que foi mencionado na inicial, por exemplo. Isso não traz. Seria um excesso de formalismo extinguir o processo em resolução de mérito por conta de um vício desse. Um vício facilmente possível de ser sanado. Né? Mas, com relação à modificação do pedido ou da causa de pedir, vejamos o que diz o 329, Código de Processo Civil. Então, o autor poderá, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu. Por quê? Porque como ele não foi citado, ele não faz parte da relação processual ainda. Então, o autor faz o que bem entender. Ele pode até desistir da ação e o réu não vai ser nem ouvido. Né? 2. Até o saneamento do processo. Já postei vídeo sobre saneamento e organização do processo. Vídeo atualizado e revisado, aliás, como esse também, né? Que está sendo revisado e atualizado. Aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
com consentimento do réu. Então, veja, o réu foi citado, de repente até já contestou, até o saneamento. Se houver o consentimento do réu, o autor pode alterar o pedido ou a causa de pedir. Tá? Na prática, normalmente o réu não permite isso, porque dificilmente essa emenda vai ser feita para melhorar a situação do réu. Então, na prática, é pouco provável que o réu consinta, mas, se ele consentir, poderá haver essa mudança do pedido ou da causa de pedir, assegurando o contraditório mediante possibilidade de manifestação deste, né, do réu, no prazo mínimo de 15 dias, prazo mínimo, pode ser dado um prazo maior, facultado o requerimento de prova suplementar. Claro, porque se houver uma alteração do pedido ou da causa de pedir, o réu vai ter que emendar a sua contestação, né? Ele vai ter que mudar, ou vai ter que rebater esses argumentos novos. Né? Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo a reconvenção e a respectiva causa de pedir. Tá? E o 352 diz que, verificando a existência de irregularidade ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção no prazo nunca superior a 30 dias. Então, por que não poderia haver emenda inicial depois da contestação? É a prevalência do julgamento de mérito. Né? Então, e outra coisa importante. Eu separei aqui uma decisão do STJ. Naquela obra que eu mostrei ainda há pouco para o professor Didier, ele menciona várias decisões do STJ, mas são decisões que foram tomadas ainda com base no Código Revogado. Então, eu tomei cuidado de buscar uma decisão mais recente, essa aqui é de junho de 2018, já aplicando o novo Código de Processo Civil. Então, o que nos interessa por hora é esse item 1 aqui. Ó. Você vê como o entendimento do STJ corrobora, né, confirma a doutrina de Fred Dias Júnior. Olha o que diz o STJ. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda inicial após a contestação, quando não ensejar modificação do pedido ou da causa de pedir, que aí precisaria o consentimento do réu, né? Desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, para entender melhor essa decisão, vocês peguem esse critério aqui, se vocês tiverem interesse, venham aqui no site do STJ, stj.jus.br, aí você vem aqui jurisprudência do STJ, copia aquele critério, cola aqui, aí pode tirar informativo, pode tirar decisões monocráticas, pode tirar súmula, deixa só acórdão. Aí você vai pesquisar, apareceram 2 aqui. A nossa decisão é do Distrito Federal, então é essa. Está aqui a decisão, é daqui que eu copiei e colei lá para vocês. Para entender melhor a ementa, que é uma síntese da decisão, vá aqui, ó, íntegra do acórdão. Aí você pode ver o relatório e o voto. Aí você vai compreender melhor por que o STJ decidiu daquele modo. Tá? Enfim, a internet está meio devagar, mas abriu. Aí você puxa, enfim, relatório, voto, e você vai entender exatamente do que se trata. Tá bom? Voltemos ao nosso roteiro. Bem, aqui eu separei para vocês alguns enunciados do Fórum Permanente de Processos Civis, que, aliás, são mencionados na obra que eu mencionei anteriormente, do qual é coautor o Daniel Brajal Veiga. Eles mencionam esses enunciados do Fórum Permanente de Processos Civis. Então, são 3 enunciados. Ó. O enunciado 284. Aplica-se a ação rescisória disposto 321. Claro, nem teria por que não ser assim. A ação rescisória vai ser feita via petição inicial. E se houver necessidade, claro que vai ser determinada a sua emenda. Né? 292. Enunciado 292. Antes de definir a petição inicial, o juiz deve aplicar o disposto 321. É um entendimento doutrinário que já existe há um bom tempo. Né? 425. Enunciado 425 do Fórum Permanente de Processos Civis. Ocorrendo simultaneamente as hipóteses do artigo 106, parágrafo 1º, vou já mostrar a redação dele para vocês, e do artigo 321, caput, o prazo da emenda será único, de 15 dias. Por que eles dizem isso? Porque aqui tem um prazo de 5 dias. Vou mostrar para vocês. O artigo 106, Código de Processo Civil. O artigo 106 do seu... Olha o que ele diz aqui. Ó. Quando postular em causa própria, incumbe ao advogado. 1. Declara na petição inicial ou na contestação o endereço, seu número de inscrição na ordem, etc. E tal. Ele tem a obrigação de declarar o endereço onde vai receber as intimações. Né? Aí olha o parágrafo 1º. Se o advogado descumprir o disposto no inciso 1, o juiz ordenará que se cumpra a omissão no prazo de 5 dias, antes de determinar a citação do réu, sob pena de indeferimento inicial. Então veja, como o 106 dá esse prazo de 5 dias e o 321 dá 15, poderia-se pensar que vai se somar esses prazos, vai ser 20. Mas não é o que sugere o enunciado 525 do Fórum Permanente de Processos Civis. O prazo seria de 15 dias.
para ele indicar o endereço, que já não deixaria de ser uma emenda inicial, e fazer qualquer outra emenda que se mostre necessária. Tá? Então, ocorrendo simultaneamente as hipóteses do 106, parágrafo 1º, do 321, recomenda, né, houve a recomendação do Fórum Permanente de Processores Civis de que o prazo seja único de 15 dias. Ok? E para finalizarmos, vamos ver aqui duas questões de concurso que tratam da emenda inicial. Então vamos lá. 2018, Banca Fundatec, órgão de Defensoria Pública, né, de Santa Catarina, analista técnico, né, prova de 2018. Vamos lá. Márcio propôs determinada demanda judicial, porém deixou de apresentar documento essencial que deveria acompanhar a petição inicial. Nesta hipótese, o juiz deverá. Alternativa A. Indeferir de plano inicial? Nós vimos que não, né? Isso aqui não se coaduna com a ideia de processo cooperativo, isso aqui não se coaduna com a prevalência do julgamento de mérito, né? Então, não. A, não. B. Aplicar a regra do julgamento liminar de improcedência. Por que improcedência? Não tem nada aqui a sugerir que o pedido deva ser rejeitado no mérito, né? Então, letra B também não. C. Extinguir o processo sem julgamento do mérito? Veja que aqui está sendo dita a mesma coisa. Porque o indeferimento inicial leva à extinção do processo em resolução de mérito. Então, a letra A e a letra C dizem a mesma coisa, com outras palavras, né? Então, também não. Letra D. Determinar a emenda da petição inicial. Sim, essa é a alternativa correta. E letra E. Reconhecer a inépcia da inicial. Não tem nada de inépcia aqui. Aliás, com relação à inépcia, vejamos aqui no Código de Processo Civil. Olha o 330. A petição inicial será indeferida quando for inepta. Agora, olha o parágrafo 1º. Considera-se inepta a petição inicial. Aí ele vai dizer aqui quando ela vai se considerar inepta, tá? Então, não é a letra E. Não é caso de inépcia da inicial. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Determinar a emenda da petição inicial. Ficou fácil, né? Próxima questão. Também 2018, a banca CESP, Procuradoria Geral do Estado, Pernambuco, né? Procurador do Estado. Prova de procurador do Estado. O réu apresentou pedido reconvencional, ou seja, ele reconviu, ele apresentou uma reconvenção, mas não indicou o correspondente valor da causa, que ele deve apresentar na reconvenção, que, aliás, agora é feita dentro da contestação, né? Não são mais peças apartadas. Nesta situação hipotética, o juiz deverá determinar, então o que ele tem que determinar? Alternativa A. A abertura de prazo para réplica, pois o valor da causa não é necessário na reconvenção? Não, tem que dar valor sim. Porque na reconvenção o réu se faz autor. Então é como se ele propusesse uma ação contra o autor, né? O réu se faz autor. Então não, tem que ter valor da causa sim. Tem que pagar custos, etc. B. O desentranhamento da reconvenção e o segmento do processo, considerando apenas a contestação? Não, exagera. Para que vai desentranhar a reconvenção só por isso, né? Não. C. A abertura de prazo para réplica, pois não cabe o juiz de ofício corrigir o valor da causa ou sua ausência. Não, o juiz pode corrigir de ofício. E se não houver indicativo do valor da causa, ele deve dar a oportunidade para a parte suprir essa falha, né? Então, C também não. D. A emenda da contestação sob pena de não conhecimento do pedido reconvencional, em particular, sem prejuízo da defesa apresentada contra o pedido do autor na mesma peça. É a letra D. A letra D está correta. Mas vamos ver a E. A emenda da contestação sob pena de revelia. Não, revelia não, porque a revelia tem a ver com a questão da defesa e não da reconvenção, né? E ele apresentou defesa, então não tem por que haver revelia. Então, sob pena de revelia, não. Ônus aplicável, pode não. Só na revelia a gente já mata e já vê que está errado. Então aqui é a letra D, tá? Veja que a emenda também pode ser da reconvenção, porque na reconvenção o réu se faz autor, tá? Lembro sempre, minha gente, essa é uma apertadíssima síntese a respeito desse tema, tem muito mais a ser dito a respeito disso. Permitam-me aqui falar, já que estamos falando aqui de emenda da petição inicial, me permita lembrá-los que eu tenho disponível no meu site um curso completo sobre petição inicial. Eu vou colocar o link para vocês na descrição do vídeo, para quem tiver curiosidade, clicar e ver. Eu garanto a vocês que lá todos os temas relacionados à petição inicial estão sendo tratados com muito vagar, com muito cuidado e já atrelando teoria com prática. Você fazendo esse curso, você vai estar apto a elaborar uma petição inicial sem maiores dificuldades. Acreditem em mim. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo o link.
E volto a lembrar que aqui é uma apertada síntese a respeito desse tema. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.